Aviso: conteúdo a seguir não é indicado para pessoas sensíveis. Você foi avisado. What the hell listas? 4 crimes que chocaram o Brasil. Bruxas de Guaratuba. Evandro Ramos Caetano, um garoto de 6 anos, desapareceu no dia 6 de abril de 1992, na cidade litorânea de Guaratuba, Paraná, após voltar à sua casa para pegar seu minigame. 5 dias depois, 11 de abril, supostamente seu corpo foi encontrado no matagal da cidade, sem vários órgãos, com mãos e pés amputados e vísceras e coração arrancados. Após um tempo de investigação, a polícia chegou em 7 suspeitos. Entre eles estava o nome de Beatriz Abage e sua mãe Celina Abage, a primeira-dama da cidade de Guaratuba. A promotoria então indicou ambas por sequestro e assassinato de Evandro, alegando a utilização da criança em um ritual maligno para obtenção de riquezas e poder, junto às entidades satânicas. É isso mesmo que você ouviu. Então, em 23 de março de 1998, Beatriz e Celina foram julgadas pela primeira vez, em um processo que é o mais longo da história da justiça brasileira. No veredito, foram consideradas inocentes. Em 1999, o júri foi anulado, com um novo julgamento realizado 13 anos depois, em 28 de maio de 2011. Com votação apertada, no segundo julgamento, Beatriz foi condenada a 21 anos e 4 meses de prisão. Em 17 de abril de 2016, o Tribunal de Justiça do Paraná concedeu perdão de pena para Beatriz Abage. Outros acusados de envolvimento no suposto assassinato também foram julgados pelo crime. O pai de santo Oswaldo Marceneiro, o pintor Vicente de Paula Ferreira e o artesão Davi dos Santos Soares. Os 3 foram condenados em 2004. Os outros acusados, Francisco Sérgio Cristofolini e Ayrton Bardelli dos Santos, foram absolvidos em 2005. Mas se você pensa que ficou por isso mesmo, que tudo foi resolvido, negativo. A verdade é que nada foi provado de fato. Por ser um caso muito controverso, inicialmente conduzido de forma leviana, sob graves acusações de tortura pelos próprios investigados, além de interesses políticos e militares por trás, sem provas contundentes que relacionassem o corpo do garoto aos locais alegados pela polícia. E o mais inquietante, o corpo pode não ser de Evandro, visto que na mesma época outras crianças desapareceram na região. Uma dessas crianças ficou bastante conhecida na época, o garoto Leandro Bossi, que sua família segue em busca de seu paradeiro até hoje. Enfim, tem muita coisa nessa história, portanto indico o documentário do Globoplay sobre o caso. Vale a pena. Caso Daniela Pérez. Daniela Pérez era uma atriz promissora, filha da conhecida autora Glória Pérez, que teve sua vida interrompida por um colega de cena e sua esposa em 28 de dezembro de 1992. A atriz trabalhava na novela De Corpo e Alma, onde fazia par romântico com o ator Guilherme de Pádua. Porém, ele começou a suspeitar que seu papel estava se apequenando dentro da trama, já que naquele dia eles gravaram a cena do fim do relacionamento de seus respectivos personagens. Logo após as gravações, o ator teve uma crise de choro e procurou inquieto por Daniela diversas vezes no camarim, o que foi presenciado por camareiras do estúdio. Segundo essas camareiras, ele entregou a Daniele 2 bilhetes, os quais a jovem se recusou a dizer do que se tratavam, aparentando grande nervosismo. Na polícia e na justiça, o que foi confirmado também pelos depoimentos de Paula Thomas, Guilherme disse que estava nervoso por acreditar que seu papel estava sendo reduzido na novela, uma vez que naquela semana não havia aparecido em 2 capítulos. Foi então que naquela tarde, Guilherme saiu do estúdio e foi buscar sua esposa, Paula Thomas, que estava grávida de 4 meses. Voltaram ao estúdio, porém Paula ficou no carro escondida em um lençol. À noite, ao fim da gravação daquele dia, Daniela parou no posto para abastecer seu carro, quando Guilherme apareceu.
Após deixar o posto, Guilherme fechou o carro de Daniela. Ambos desceram dos carros e então Daniela tomou um soco de Guilherme, acabando por desmaiar. O casal acabou levando ela para a rua Cândido Portinari, no Rio de Janeiro. Em um terreno baldio, estocaram Daniela com um objeto perfurante por 18 vezes, atingindo o pescoço, pulmões e coração. O advogado Hugo da Silveira, que passava pelo local do crime, achou estranho 2 carros parados no local ermo e, pensando se tratar de um assalto, anotou as placas. Viu no Santana um homem e, abre aspas, uma mulher de rosto redondo, fecha aspas, que confirmou mais tarde tratar-se de Paula Thomas. O advogado dirigiu-se então à sua casa, de onde chamou a polícia. Mais tarde, a polícia encontrou o corpo de Daniela Pérez no matagal. A polícia, sabendo a placa do carro, foi até os estúdios Tycoon e descobriu que o proprietário era Guilherme de Pádua, apesar de uma letra estar errada. A placa anotada foi OM 1115 e a placa do ator na planilha do estúdio era LM 1115, o que mais tarde se comprovou que a placa do carro tinha sido alterada com fita isolante pelo ator, o que eliminou a alegação da defesa de crime passional. Na manhã do dia 29 de dezembro, a polícia chegou ao apartamento de Guilherme e ele foi levado para a delegacia. Inicialmente, o autor negou a autoria do crime, mas no mesmo dia, encurralado pelas provas, acabou admitindo a autoria. Numa conversa com os policiais, Paula chegou a confessar a participação no crime, mas em depoimento negou o envolvimento. O delegado do caso chegou a ouvir um telefonema de Guilherme para Paula, em que ele dizia que iria segurar tudo sozinho. Assim, a polícia também passou a suspeitar de Paula. Guilherme e Paula foram condenados por homicídio qualificado, por motivo torpe e impossibilidade de defesa da vítima, no dia 31 de dezembro de 1992. Ficaram apenas 7 anos presos, sendo soltos em 1999. Revoltante. Família von Richthofen. O caso Richthofen refere-se ao homicídio, a consequente investigação e o julgamento das mortes de Manfred Albert von Richthofen e Marisia von Richthofen, casal assassinado pelos irmãos Daniel e Christian Cravinhos, amando da filha Suzanne von Richthofen. Suzanne e Daniel conheceram-se em agosto de 1999 e começaram um relacionamento pouco tempo depois. Ambos tornaram-se muito próximos, mas o namoro não tinha o apoio das famílias, principalmente dos Richthofen, que proibiram o relacionamento. Suzanne, Daniel e Christian então criaram um plano para simular um latrocínio e assassinar o casal Richthofen. Assim, os 3 poderiam dividir a herança de Suzanne. No dia 31 de outubro de 2002, Suzanne abriu a porta da mansão da família no Brooklyn, em São Paulo, para que os irmãos Cravinho pudessem acessar a residência. Depois disso, eles foram para o 2º andar do imóvel e mataram Manfred e Marisia com marretadas na cabeça, enquanto ambos dormiam. O interesse da população pelo caso foi tão grande que a Rede TV Justiça cogitou transmitir o julgamento ao vivo. Emissoras de TV, rádios e fotógrafos chegaram até a ser autorizadas a captar e divulgar sons e imagens dos momentos iniciais e finais, mas o parecer definitivo negou a autorização. 5.000 pessoas inscreveram-se para ocupar um dos 80 lugares disponíveis na plateia, o que congestionou durante um dia inteiro a página do Tribunal de Justiça na internet. Suzanne e Daniel Cravinhos foram condenados a 39 anos e 6 meses de prisão. Christian Cravinhos foi condenado a 38 anos e 6 meses de reclusão. Todos os condenados continuam a cumprir suas penas. Galdino Jesus, Índio Pataxó. Galdino Jesus dos Santos foi um líder indígena brasileiro da etnia Pataxó Han, que foi a Brasília no dia 19 de abril de 1997 para tratar de questões relativas à demarcação de terras indígenas no sul do estado da Bahia.
Após finalizadas as comemorações do Dia do Índio, o líder indígena voltou até a pensão em que estava hospedado e, impedido de entrar por causa do horário, abrigou-se em uma parada de ônibus na W3 Sul, bairro central da cidade, onde foi vítima de brutal crime cometido por 5 assassinos da alta sociedade de Brasília. Tudo aconteceu na madrugada de 20 de abril de 1997. 5 moleques da alta classe de Brasília, Max Rogério Alves, Antônio Novelli Villanova, Tomás Oliveira de Almeida, Heron Chaves Oliveira e Gutenberg Nader Almeida Júnior, à época menor de idade, atearam fogo em Galdino enquanto ele dormia. Segundo o texto do processo judicial, o grupo passou pela parada de ônibus onde estava Galdino. Foram até um posto de abastecimento para comprar 2 litros de combustível e retornaram até a parada de ônibus. Enquanto Heron Chaves de Oliveira e Gutenberg despejavam líquido no corpo de Galdino, os demais atearam fogo e logo depois fugiram do local. A vítima sofreu queimaduras graves em todo o corpo e morreu horas depois por complicações causadas pelas lesões. O crime reavivou discussões importantes sobre a questão das demarcações das terras indígenas e causou protestos em todo o país. Em sua defesa, no julgamento realizado em 2001, os assassinos disseram que o objetivo era, abre aspas, dar um susto, fecha aspas, em Galdino e fazer uma brincadeira para que ele se levantasse e corresse atrás deles. Alegaram ainda que chegaram a jogar fora na grama parte do álcool adquirido num posto de gasolina, por não ser necessária toda a quantidade comprada para dar o alegado, abre aspas, susto, fecha aspas. Um dos rapazes disse à imprensa que ele e seus amigos haviam achado que Galdino era um mendigo e que por isso haviam decidido perpetrar o ato. Como se alguém merecesse isso. Dos 5 envolvidos, um deles, na época do crime, era menor de idade e foi encaminhado para o Centro de Reabilitação Juvenil do Distrito Federal, GNAJ. Ficou preso por 4 meses, mesmo tendo sido condenado a 1 ano de reclusão. Os outros 4 foram presos. Em 2001, foram condenados pelo júri popular por homicídio doloso, com intenção de matar, a 14 anos de prisão, em regime integralmente fechado. Entretanto, como a justiça deste país é muito falha, os condenados tinham várias regalias dentro da prisão, devido ao poder aquisitivo de suas famílias, como banhos quentes, cortinas e até posse da chave de suas celas. Lamentável, para dizer o mínimo. Se você chegou até aqui, se inscreva no canal, deixe seu gostei e comente. É muito importante para nós. Valeu e até o próximo vídeo.